Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de redação e o nosso assunto de hoje é o gênero notícia. Vocês conhecem uma notícia? Já ouviram falar uma notícia? Acredito que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje com a definição do que é notícia. Então, notícia, eles são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente fala sobre saúde, educação, cultura, ciência, economia, segurança, esporte, entre outros assuntos atuais. As notícias são textos jornalísticos que são veiculados pelos principais meios de comunicação. Podemos encontrar esse tipo de texto em jornais, revistas, televisão, na internet e também no rádio. Vamos conhecer agora as características da notícia. As notícias, como eu disse anteriormente, elas são textos informativos e relativamente curtos. A linguagem deve ser formal, clara e objetiva. O máximo de informação com o mínimo de palavras, podemos dizer assim. Deve ser impessoais, ou seja, o jornalista que escreve, ele não se coloca no texto. Ele narra os acontecimentos, mas sem participar deles. Também são imparciais, ou seja, eles não defendem um lado, não emitem uma opinião. Eles apresentam os dois lados da história, mas sem deixar defender nenhum deles, certo? Os elementos da notícia são a manchete, o título principal, que é uma frase curta que ela atrai o leitor. Geralmente ela é escrita com uma letra grande ou com uma cor diferente do restante lá do texto. Temos também o subtítulo, que é onde complementa o título com mais um pouquinho de informação. Depois nós temos o slide, que é a introdução, que é o primeiro parágrafo do texto. Onde responde as perguntas: o que aconteceu, com quem, quando, onde, como e por quê. E por fim, vem o corpo do texto, que é o detalhamento dos fatos. Vejam esse exemplo. Estudo: má nutrição pode levar crianças a ter, em média, 20 centímetros a menos. Por meio de comparação entre pesos e alturas de jovens de todo o mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Por Sabrina Brito, 7 de novembro de 2020, às 12 horas e 3 minutos. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para crianças em idade escolar pode levar a uma diferença média de 20 centímetros em suas alturas. A estimativa foi feita com base em dados de mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, obtidos em cerca de 2.000 estudos entre 1985 e 2019. Ao lado, a notícia continua com mais informações e detalhamento dos fatos. Agora vamos identificar os elementos dessa notícia. Logo no começo, com letras maiores que o restante da notícia, vem o título, que já descreve o assunto do texto. Logo abaixo, com um pouquinho mais de informação, vem o subtítulo. Em seguida, o primeiro parágrafo do texto é uma introdução, é o lead, que responde aquelas perguntas: o que aconteceu, quando, onde, com quem e por quê. Depois dessa introdução, vem o corpo do texto, que descreve toda a pesquisa e detalha mais a notícia.
Outros elementos importantes que aparecem aqui nessa notícia são estes: o nome do autor do texto, o autor da notícia e a data da publicação. Não menos importante, tem também a fonte, onde essa notícia foi publicada. Identificar o autor da notícia e principalmente a fonte onde ela foi publicada é fundamental para evitar as fake news. Fake news é um termo em inglês usado para referir-se a notícias falsas. Publicar e compartilhar notícias falsas é crime. Diga não a fake news. E aí, deu para você entender um pouquinho sobre a notícia? Agora que nós sabemos como se estrutura uma notícia, nós iremos agora para a nossa produção. Vamos lá? Primeiro, escolha um assunto, um tema atual ou acontecimento importante ocorrido recentemente. Depois da escolha do assunto, crie um roteiro, responda às questões quem, o que, onde, quando, como e porquê. Terceiro, crie um título que estimule a curiosidade. Quarto, e um subtítulo para atrair o leitor. Quinto, com base nas respostas do seu roteiro, escreva um parágrafo de introdução, que é o lead. Depois, detalhe os fatos da notícia no corpo do texto. E não esqueça de escrever o nome do autor, o seu nome, a data, o local da publicação. Pronto, agora você já pode produzir a sua notícia.